Graça e paz seja com todos, amém, irmão? Vamos lá. Só um minutinho. Bem, antes de qualquer coisa, gostaria de dizer aos irmãos que, para mim, é um imenso prazer estar aqui conhecendo essa amada igreja, reencontrando amigos, irmãos em Cristo, e é um privilégio, irmãos, um privilégio estar aqui conhecendo os irmãos e também um privilégio poder estar trazendo a palavra de Deus nesse congresso que trata de um tema tão importante, né? Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar como o pastor Hércules, né? Simo justus et peccator, acho que é isso. Significa simultaneamente justo e pecador, né? E quando o irmão Silas me chamou para participar dessa conferência, ele me pediu para tratar desse tema, estabelecendo qual é, então, a relação que o cristão tem com o pecado. E é sobre isso que eu vou falar. O pastor Leonardo tratou da primeira parte do nosso tema, simultaneamente justo, e eu vou dar continuidade agora, falando da parte simultaneamente pecador. Mas antes disso, eu estava vendo a abertura, que inclusive dá nome ao congresso, né, que é Metanoia. E eu estava lembrando de um filme que eu assisti há um tempo atrás, eu não sei se todos assistiram, mas é o filme A Origem. Todos assistiram esse filme? Um filme com Leonardo DiCaprio. Ih, poucos assistiram. Tá. Acho que eu sou mais velho do que vocês. Bem, o filme ele tem uma ideia, né, que ele traz um conceito muito interessante. Eu queria aproveitar, eu acho que tem a ver tanto com o tema do congresso, mas também pretendo aproveitar ele durante a pregação. Uma das frases do filme é: uma ideia é como um vírus altamente contagiante, que ele pode crescer tanto para te formar quanto para te destruir. Okay? Então, essa é a ideia do filme, e eu acho que ela se relaciona com o nosso congresso, de uma forma geral, que se chama metanoia, mudança, né, na forma de pensar, mas também se relaciona com o conteúdo desse congresso, quando falamos sobre ser simultaneamente justos e pecadores. E eu vou explicar por quê. Nesse momento, existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são pecadores e aqueles que são simultaneamente justos e pecadores. E quando a gente fala de alguém que é simultaneamente justo e pecador, a gente só pode estar falando do cristão. Apenas o cristão é simultaneamente justo e pecador. Agora, o que é o cristão? O cristão é alguém que ouviu o chamado do evangelho, ouviu a mensagem do evangelho, respondeu a essa mensagem com arrependimento e fé em Cristo Jesus para o perdão dos pecados. E então ele foi declarado justo por Deus. Isso é a justificação. É uma declaração judicial que Deus faz em favor do homem que, arrependido, se volta para Deus com fé em Cristo Jesus. E então ele é declarado justo por Deus. Agora, ninguém menospreze o valor dessa declaração, porque essa declaração tem efeitos eternos. Ela produz efeitos eternos, como já foi falado aqui pelo pastor Leonardo. Agora, sobre o cristão não há mais culpa. Sobre o cristão não há mais condenação. Esse é o efeito dessa declaração tão maravilhosa que Deus faz em nosso favor. Não há mais culpa, não há mais condenação. Então, se você é um cristão, você precisa sair daqui agarrado a essa preciosa verdade. Diante de Deus, você é declarado justo. Justo. E justo. Ponto. Acabou o assunto. Agora, o nosso congresso nos lembra que, apesar de termos sido declarados justos diante de Deus, ainda precisamos lidar com a realidade do pecado. E é por isso que nós damos continuidade a esse congresso. Agora, entenda, quando a gente diz simultaneamente justo e pecador, e ao mesmo tempo justo e pecador, para quem está pregando aqui, temos uma situação sensível. Eu vou explicar. Eu entendo que muitos de vocês vieram aqui na noite de hoje, agora já é noite,
preocupados com a posição de vocês diante de Deus, preocupados diante da luta do pecado, irmãos em Cristo, verdadeiros irmãos, pessoas sinceras que estão lutando contra o pecado. E para essas pessoas, para você que é um cristão, que está preocupado com a sua santidade, existe o maravilhoso consolo das Escrituras, que já tem sido mencionado desde o início desse congresso. Por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus, não por obras, você é declarado justo diante de Deus. Mas a gente precisa reconhecer também que é possível que até mesmo alguns de vocês ainda nem estejam lutando contra o pecado. Isso também é uma realidade. Existem aqueles que estão lutando, mas também existem aqueles que sequer estão na luta. Ou estão lutando, mas estão lutando do jeito errado, e eu vou explicar isso. Existe um jeito errado de lutar contra o pecado. E esse jeito errado, já vou adiantar, que é lutar com as próprias forças. É um caminho sem esperança de vitória. Por isso, o tema que estamos tratando aqui é de grande importância. Simultaneamente, justo e pecador. Qual é, então, a relação que existe entre a vida cristã e a realidade do pecado? Qual é o poder do pecado sobre a vida do crente? Como devemos lidar com o pecado? É sobre isso que eu queria conversar com os irmãos na noite de hoje. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos também, capítulo de número 6. Faremos a leitura a partir do verso de número 1. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Porque quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Para finalizar, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele dedicou os primeiros capítulos de sua carta para explicar
qual é a realidade do homem. Então, a partir do capítulo 1, ele começa mostrando que os gentios, aqueles que não são judeus, estão debaixo da ira de Deus porque são pecadores. No capítulo 2, ele mostra que os judeus também estão debaixo da ira de Deus porque são pecadores. E assim, quando ele chega no capítulo 3, ele encerra toda a humanidade. Não há exceção, judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado e todos são merecedores de uma justa condenação. Não há quem faça o bem, diz a Escritura. Todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. É isso o que ele diz nos 3 primeiros capítulos. E então, já no finalzinho do 3 em diante, ele começa a apontar qual é a saída. Qual é a saída para esse homem que é escravo do pecado? Só existe uma saída, uma solução, e é essa que foi pregada anteriormente. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Nenhum homem é capaz de ser perfeito diante de Deus. Nenhum homem é capaz de ser reto diante de Deus. Porque Deus é perfeito, a sua lei é perfeita, e nós não somos. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Por isso disse anteriormente, o cristão é alguém que ouve essa pregação, ouve o chamado do Evangelho e se volta para Deus arrependido e com fé em Cristo Jesus, para o perdão dos seus pecados. A salvação é por meio da fé, não por obras, mas pela graça. Agora, qual é o problema? O problema é que nós podemos distorcer essa maravilhosa notícia. Alguns homens podem utilizar o argumento de que a salvação é pela graça para continuar vivendo debaixo de uma vida de pecado. Assim como nós podemos utilizar o tema desse congresso, simultaneamente justo e pecador, distorcer ele a fim de continuar vivendo uma vida de pecado. Alguém tem dúvida que isso é possível? Por isso, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 6. Para nos mostrar que isso não é uma possibilidade. E aí ele apresenta vários argumentos. E o primeiro argumento dele é esse. Estamos mortos para o pecado. Você precisa sair daqui hoje com isso em sua mente. O primeiro argumento de Paulo no capítulo 6 é esse. Estamos mortos para o pecado. Veja o versículo 1 mais uma vez. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Veja que o motivo é piedoso, né? Aparentemente piedoso. Para que a graça aumente, continuaremos pecando? E a resposta de Paulo é, de maneira nenhuma. Olha o que ele diz. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo para ele? Ou vivendo nele? Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não existe essa possibilidade de continuarmos vivendo deliberadamente uma vida de pecado. Por quê? Porque morremos para o pecado. A pergunta é, o que significa isso? O que significa estar morto para o pecado? Será que Paulo está dizendo que o cristão é completamente imune ao pecado? Que o cristão não peca? Que o cristão deve viver uma vida sem nunca cometer pecado? Será que é isso que ele está falando? É claro que não. Não é disso que Paulo está falando. Do contrário, não estaríamos falando aqui simultaneamente justos e pecadores. Mas do que ele está falando então? Aliás, deixa eu fazer uma observação. Ninguém pode dizer que está sem pecado. Ninguém pode dizer que não tem cometido pecado. Quando a gente olha lá, por exemplo, para a primeira carta de João, lá no capítulo 1, versículo 6 ao 10, ele diz uma coisa muito importante. Quando a gente olha para essa relação entre o pecado e o homem como um todo, existem apenas 4 tipos de homem. O mentiroso, o iludido, o blasfemo e o cristão. São essas 3 opções. Quem é o mentiroso, irmãos? O mentiroso é aquele que
aparenta viver uma vida de piedade, mas está vivendo uma vida de pecado. Ele acha que tem uma vida de comunhão com Deus, mas a Escritura diz que em Deus não há treva alguma. Se estamos andando em trevas, se estamos vivendo no pecado, então não temos comunhão com Deus. Somos o que então? Nesse sentido, o homem que vive... Nós não, né? O homem que vive assim é o quê? Um mentiroso. A outra opção é ser um iludido. O que é um homem iludido? É aquele que acha que não é pecador, que não acredita nisso. A terceira opção, na minha opinião, a mais grave, é o blasfemo. Por quê? Porque ele diz que não tem praticado pecado. E se ele não tem praticado pecado, ele faz de Deus um mentiroso. É isso que João vai dizer. Aquele que diz que não tem cometido pecado é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Porque o que a palavra de Deus diz? Que nós somos pecadores, merecedores de uma justa condenação. Foi por esse motivo que o Pai enviou o Filho. Porque nós somos pecadores. Então, a pessoa iludida, ela acha que não precisa de salvação porque ela não tem pecado. Mas o blasfemo, ele diz que não precisa de Cristo porque não tem cometido pecado. Ou seja, Cristo veio porque nós não conseguimos obedecer à lei. Mas essa pessoa que diz que é reta, o que ela está dizendo? Que ela não precisa de Cristo. Que por meio das suas obras, ela consegue. Por isso é um blasfemo e por isso faz de Deus um mentiroso. Qual é a quarta opção? É o cristão. O cristão é aquele que confessa a sua culpa diante de Deus. E confessando a sua culpa, encontra o perdão para os seus pecados e é purificado por ele. Então, voltando, quando a Escritura diz que nós estamos mortos para o pecado, não significa que estamos completamente imunes ou que não pecaremos mais. Mas significa o quê? Significa que aquele relacionamento que nós tínhamos antes não existe mais. O relacionamento que nós tínhamos anteriormente não existe mais. É isso que acontece quando morremos para o pecado. E é por isso, como o pastor Léo disse antes, que a gente lamenta quando a gente está diante de um funeral. Porque aquele momento é o momento onde a gente oficializa a nossa despedida. Não vai haver mais relacionamento íntimo. Não vai mais haver aquele contato no dia a dia. Porque alguém morreu. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a mesma ideia. Se nós morremos para o pecado, como é possível achar que continuaremos mantendo um relacionamento íntimo com ele? Isso não é possível. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Alguém morreu. Não é possível mais manter um relacionamento de intimidade. O cristão morreu. Por isso, não pode ter mais esse relacionamento. O relacionamento foi rompido. A pergunta é, quando isso aconteceu? Aconteceu quando o Espírito Santo de Deus veio ao nosso encontro, regenerou o nosso coração, nos deu uma nova vida. Aconteceu quando nos convertemos a Cristo, quando cremos que Jesus é verdadeiramente Cristo e Senhor. Foi nesse momento em que nós morremos para o pecado, quando Cristo, quando reconhecemos que Ele morreu na cruz, em nosso lugar e também em nosso favor. Agora, tudo isso é representado aonde? No batismo. Olha o versículo 4. Ele diz, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E ele diz, dessa forma fomos unidos a Ele. Vejam só, irmão, tamanha é a nossa união com Cristo, que ele está dizendo, quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Quando Cristo morreu, o nosso velho homem também morreu. E agora, lembre-se da figura do batismo. Nós descemos as águas. E ali simbolizado estava o quê? A nossa morte. Para o mundo, para o pecado.
Mas quando fomos levantados, levantamos para uma nova vida. E uma nova vida com Cristo e para Cristo. Isso foi simbolizado no batismo, essa maravilhosa verdade. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Mergulhamos tão profundamente nesse relacionamento que rejeitamos e abominamos qualquer possibilidade de continuar vivendo no pecado. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas toda vez que você vai a um batismo, você está indo a um funeral. Alguém morreu. Um velho homem foi sepultado. Uma velha mulher foi sepultada. Mas o batismo não é dia de luto para a gente. O batismo é dia de festa. Porque ao mesmo tempo que o velho homem morreu, uma nova criatura em Cristo está se levantando. Para viver seus dias retos diante de Deus. Para viver os seus dias a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Porque apesar de nós, Deus nos amou. Como foi escrito em Romanos capítulo 5, e foi citado aqui várias vezes. É nisso que conhecemos o amor de Deus. No fato de que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos inimigos de Deus. Deus entregou o seu Filho por nós. E por meio da sua morte, nós somos reconciliados. Nós que éramos inimigos, fomos aproximados. Nós que não tínhamos paz com Deus, agora temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A pergunta é, como poderemos continuar vivendo no pecado? Diante de um amor que foi demonstrado por nós de forma tão grande e tão bela. Como poderemos continuar vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes? Não é possível. O apóstolo Paulo diz, de maneira alguma. Diante desse amor, diante do que ele fez por nós, diante do seu sacrifício, não podemos mais considerar a possibilidade de viver de maneira tão depravada e tão pecaminosa. Estamos mortos para o pecado. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Esse é o apelo. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Quero aproveitar aqui. Vire para o irmão que está ao seu lado. Vire para ele e diga assim, viver no pecado de maneira nenhuma. Agora vire para o outro lado. Brincadeira. Mas realmente é viciante. Viver no pecado, irmãos, depois do que Deus fez por nós, depois do que Cristo fez por você. Tamanho amor, tamanha graça. Como continuaremos vivendo debaixo do pecado? De maneira nenhuma. Em segundo lugar, Paulo nos diz, estamos mortos para o pecado, mas em segundo lugar, estamos livres do domínio do pecado e também da condenação do pecado. Veja o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Vejam, aqui o apóstolo Paulo ele utiliza uma figura que provavelmente você já conhece, a figura do velho homem.
E ele começa dizendo que aquele velho homem, ou seja, aquilo que nós éramos anteriormente, na nossa antiga vida, na nossa antiga forma de viver, esse velho homem morreu. E morreu quando? Quando foi crucificado com Cristo. E o texto nos diz qual foi a finalidade. Primeiro ele diz que o velho homem morreu, mas com que finalidade esse velho homem foi crucificado? Ele diz: para que o corpo do pecado seja destruído. E aí vem a consequência, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, o velho homem, ele é crucificado com Cristo com um propósito. E o propósito é que o corpo do pecado seja destruído. Vamos lá, vamos entender isso. A palavra aqui no grego é cartagel. Catargel, melhor dizendo. E qual é o sentido aqui? É realmente de destruir. Mas deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Todas as versões que eu olhei, elas trazem essa mesma palavra, né? Destruir. Mas qual é o sentido aqui? O sentido dessa palavra é inutilizar, tornar inútil, interromper. Ok? Então, como é que a gente entende isso? Imagine alguém que está andando pela rua, dirigindo o seu carro, e aí ele bate esse carro e tem perda total. O carro foi destruído. Agora, imagine que essa pessoa, ela tenta ainda dar a partida, ela tenta ainda dar a direção, ela tenta direcionar para a esquerda, para a direita, mas não consegue. Por quê? Porque aquilo que era o objeto do seu domínio foi destruído. Não tem mais o que fazer. É com esse mesmo sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui. O corpo do velho homem era onde estava o domínio do pecado. Mas ele está dizendo, este velho homem morreu. O velho homem morreu e foi destruído. Se o corpo foi destruído, então o pecado não tem mais o seu lugar de domínio. Não tem mais domínio sobre essa pessoa, porque o velho homem morreu. E agora temos uma nova criatura. Qual é a consequência, então? Não somos mais escravos do pecado. É isso que ele vai dizer. E é somente por causa disso que ele termina o versículo 6 dizendo: não sejamos mais escravos do pecado. Ele não poderia falar isso se eu e você, cristãos, ainda estivéssemos sob o domínio dele. Seria injusto com a gente. Como poderíamos não ser mais escravos se ele ainda exercesse domínio sobre nós? Mas é porque o velho homem morreu. É porque esse velho homem foi crucificado com Cristo que ele pode dizer para nós: não sejamos mais escravos do pecado. Então eu vim aqui hoje, em primeiro lugar, para a gente ter realmente essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Eu não quero que você entre na luta do pecado com um pensamento já de derrota. Porque, infelizmente, é dessa forma que muitos estão olhando. Como se não fosse possível vencer, quando em Cristo já somos mais do que vencedores. Vejam só, devemos eliminar da nossa mente não apenas qualquer ideia de que podemos viver em relacionamento com o pecado, mas também devemos eliminar da nossa mente qualquer ideia de que ainda estamos sob o domínio do pecado. Mas, pastor, alguém pergunta, né? Mas, pastor, e aquela música? Né? Você deve conhecer aquela música, Me Ajude a Melhorar, é uma delas. E aquela música? Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Pastor, adora criticar música, já reparou isso? A música diz assim: me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano e só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. E se você pegar a letra como um todo, você vai ver que é exatamente isso que ele fala. É um homem que está tentando acertar, mas não consegue, e por isso ele clama e ele diz: me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Eu sou humano e só sei errar. A pergunta é: a letra está errada? Hã? Quem acha que a letra está errada? Ninguém levantou a mão.
Claro, né, o pastor está criticando a música, deve ter algum problema aí, né? A resposta, sabe qual é? Depende. Depende de quem está cantando a música. A música, irmãos, ela está certa. Em que sentido? Ela está certa porque ela está bem fundamentada, né? Ela está bem fundamentada em Romanos capítulo 7. Né? Você deve lembrar do que diz a Escritura. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Eu não vou ler todo, tá? Vou resumir aqui a ideia. Vamos ler a partir do verso 19. O verso 19 diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Ele clama, ele diz: miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Vejam, irmãos, isso aqui é um resumo do capítulo 7, ok? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem, de fato, um homem que está lutando contra o pecado, ok? Agora, vejam só, a gente precisa considerar Romanos capítulo 7 dentro desse grande contexto da carta. Como eu estava falando com o nosso irmão ali, Romanos 7 ele está antes do 8, obviamente, mas está depois do 6. E a gente precisa levar isso em consideração. Olha tudo que a gente já viu o apóstolo Paulo falando. E ele não pode se contradizer, a Escritura não pode se contradizer. E o que ele já vimos? Estamos mortos para o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Estamos livres do domínio do pecado, acabamos de ver isso. Estamos livres da condenação do pecado. Então tem alguma coisa errada com esse homem no capítulo 7. Porque olha o que ele diz no verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Olha o que ele diz. Eu, contudo, não sou. Fui vendido como escravo ao pecado. E nós, se a gente continuar a partir do verso 15, nós vamos ver ele dizendo que ele é incapaz de fazer aquilo que ele sabe que é certo. Irmãos, tem alguma coisa errada com esse homem no capítulo 7. Eu sei que existem pastores e teólogos piedosos que defendem que aqui se trata de um homem cristão. E eles têm um motivo importante para fazer isso. Né? Eles não querem colocar um jugo pesado sobre a igreja. Mas, irmãos, existem também outro grupo de pastores e teólogos que entendem que esse homem no capítulo 7 não é um cristão. E eu preciso concordar com eles. Se ele não é um cristão, ele é o quê, então? Essa é a pergunta. Sabe qual é a resposta? Esse homem é um homem religioso. Talvez Paulo estivesse pensando na sua vida antes de conhecer a Cristo. Talvez esse texto se aplique a você, que cresceu na igreja, ouviu a pregação da palavra, sabe que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável, e deseja obedecê-la, mas vejam só, não consegue obedecer. Essa pessoa, irmãos, está lutando com o pecado, mas aqui vejam que no capítulo 7, existe uma luta, mas ele não vence em nenhum momento essa luta. Ele está sempre perdendo. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. E por que ele não consegue, irmãos? Se ele está lutando, por que ele não consegue? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E sabe por que ele não consegue? Versículo 23 explica para a gente. Leia comigo. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Ele luta contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Qual é o grande ponto aqui? Existe uma luta desse homem entre a sua carne, que é pecaminosa, e o quê?
ouvir. Não, não é com o Espírito. Esse é o problema. Aqui no capítulo 7, nós temos um homem que está lutando contra o pecado, mas ele não consegue porque lhe falta uma coisa muito importante. Lhe falta o poder do Espírito. É por isso que ele não vence a luta. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas olha o que ele diz no verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual é a diferença desse homem em Gálatas 5 para o homem de Romanos 7? O poder do Espírito. Em Gálatas 5 nós temos uma luta que é uma luta da carne contra o Espírito. Mas aqui em Romanos 7 isso não acontece. E talvez seja por isso que muitos estejam lutando, mas não estejam conseguindo. Porque estão lutando com a força do próprio braço. Há uma luta no corpo e na mente, mas sem o poder do Espírito, não há esperança de vitória. Por isso, irmãos, ele chega no final e ele dá esse grito. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem irá me libertar? Sabe quando a situação muda? É quando ele finalmente olha para Cristo. O texto de Romanos 7 termina dizendo isso. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto. Deixou de ser um homem religioso para se tornar um cristão. E aí, como é que começa o capítulo 8? Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma nova lei começa a ser apresentada para a gente no capítulo 8. Sabe que lei é essa? A lei do Espírito. Eu queria dizer isso para você. Quando dizemos que somos simultaneamente justos e pecadores, é porque de fato o pecado acontece. Mas não é o que caracteriza a nossa caminhada. Entenda isso. Dizer que somos simultaneamente justos e pecadores é dizer que o pecado ainda é uma realidade. Mas não significa que somos dominados por ele e que devemos obedecer aos desejos da nossa carne. O pecado é um acidente de percurso. Tem uma ilustração contada que eu acho que faz muito sentido. É o morto na sala. Já ouviram essa ilustração? Conta-se que uma mulher nos Estados Unidos, o seu marido morreu, só que ao invés de enterrar o corpo, ela gostava tanto do seu marido que ela mandou embalsamar o corpo e colocar na sala. Imagine você a situação, né? O marido morreu, ela mandou embalsamar o corpo, colocou dentro de uma redoma de vidro e colocou ele sentado na sala. Toda vez que ela saía e voltava, ela entrava na sala e dava bom dia para o corpo. Boa tarde para o corpo. Boa noite para o corpo. Até que um dia ela conheceu um outro homem, se casou com ele, e aí quando ele entrou pela porta da casa, o que ele viu? Ele viu um morto sentado. Aí ele falou, quem é esse? Aí ela falou, não, esse aí é o meu ex-marido, mas ele já está morto, não significa mais nada. O que vocês acham que o homem fez? Ele foi lá, pegou o corpo e enterrou. Acabou a história. Se está morto, não tem mais relacionamento com ele.
Não tem mais isso de ficar cumprimentando todo dia. Não tem mais isso de manter relacionamento. E essa é a mesma história que é a nossa história. Se estamos em um novo relacionamento com esse novo marido, que é Cristo Jesus, não podemos deixar o morto na sala. Não podemos tratar o pecado como esse morto na sala, que todo dia a gente vai lá e cumprimenta ele. Como se ainda tivéssemos um relacionamento com ele. Morreu. O nosso velho homem morreu. E agora temos uma nova vida em Cristo. Devemos viver para ele, obedecer às vontades dele, agradá-lo diante de tudo que ele fez por nós. Agora vejam o que acontece no resto do nosso texto. Em terceiro lugar, e para finalizar. Se estamos mortos para o pecado, se fomos crucificados com Cristo, se o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, se não existe mais domínio do pecado sobre nós, então, irmãos, precisamos mudar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos ajustar a nossa conduta. Uma mentalidade transformada, mas também uma conduta ajustada. Olha o que ele diz a partir do verso 9. Tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ou seja, uma vez que Cristo foi crucificado e a morte não tem poder sobre ele, o apóstolo Paulo vai dizer no resto do texto, também nós, se nós morremos com ele, o pecado também não tem domínio sobre nós. Por isso ele diz, da mesma forma, verso 11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, assim como a morte não tem mais poder sobre Cristo, ela também não tem mais poder, o pecado também não tem mais poder sobre nós. Considere-se morto para o pecado. E considere-se vivo para Deus. Ele vai dizer isso no verso 2. 22, perdão. Vocês eram escravos do pecado. Foram libertos dessa escravidão. E agora vocês são o quê? Escravos de Deus. Olha o que ele diz. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. É assim que nós, irmãos, devemos considerar a nossa relação com o pecado. O nosso velho homem morreu. Não existe mais relacionamento. Não existe mais domínio do pecado. Não existe mais escravidão do pecado. Você foi livre. É uma nova criatura em Cristo Jesus. E como foi falado pelo pastor Leonardo, existe uma série de forças trabalhando a fim de que você seja vencedor nessa batalha. Você não luta sozinho. Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo ao seu favor. O Pai está agindo em todas as coisas, a fim de que elas cooperem para o seu bem. E o bem final, irmãos, é a tua santificação, é a tua glorificação. Quando finalmente estaremos não apenas livres do poder do pecado, mas livres também da presença do pecado. Se tem uma coisa que você precisa daqui sabendo, é que a doutrina da justificação, ela desemboca na doutrina da santificação. A pergunta é, diante de tudo o que Deus fez por nós, como viveremos? E eu lembro as palavras do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis diante de Deus
como um sacrifício vivo, santo e agradável. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim vocês vão experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simultaneamente justos e pecadores. Vivam de acordo com essa verdade. Vivam com a certeza dessa verdade. E vivam não mais como escravos do pecado. Vocês foram libertos. Agora, pelo poder do Espírito que opera em vocês, trabalhem para viver em santidade. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui fazendo essa reflexão, Deus, sobre essa difícil realidade, esse já e ainda não. Queremos colocar-nos diante de Ti, reconhecendo, Deus, a grandeza dessa maravilhosa obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Éramos inimigos, mas fomos reconciliados. Não por causa de algum mérito em nós, não por causa das nossas obras de justiça, mas por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio até nós, morreu na cruz por nós e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Pai, confiamos nessa obra. Queremos viver confiantes de que agora não somos mais escravos do pecado, mas uma vez livres, recebemos o poder que vem do alto para viver uma vida de santidade. Trabalha em nós, ó Deus. Lutamos, mas não lutamos apenas com as nossas forças, lutamos com o auxílio do poder do Teu Espírito Santo. E certos, ó Deus, de que nessa batalha pela santificação já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso te damos glória. Amém e amém.